Presta atenção nessas fotos aqui. Durante muitos anos, uma característica curiosa chama a atenção de muita gente. Por que a seleção argentina não tem jogadores negros? A resposta para essa pergunta envolve a história complexa da formação étnico-racial da Argentina e também explica, em partes, os crescentes casos de racismo envolvendo as torcidas argentinas nesses últimos tempos. Assim como eu falei, para entender o que acontece hoje, eu preciso voltar alguns anos na história, presta atenção. Como em outras colônias europeias, a mão de obra escravizada teve um papel central na economia argentina e apesar da dominância do trabalho escravo indígena na América Espanhola, milhares de negros escravizados também foram mandados para lá. Os negros na Argentina tiveram impacto em quase todas as atividades produtivas e também desenvolveram fortes expressões culturais na região, principalmente na arte e na música. Censos demográficos da época e alguns estudos, como o famoso livro Os Afro-Argentinos de Buenos Aires, do historiador George Reed Andrews, estimam que entre o final do século XVIII e o início do século XIX, Buenos Aires chegou a ter cerca de 30% da população composta por negros, e em outros locais da Argentina, essa porcentagem podia ser ainda maior. Mas onde essas pessoas foram parar? Ao longo do século XIX, principalmente depois do processo de independência, a Argentina buscava construir uma identidade nacional que representasse o povo. As elites políticas e intelectuais argentinas enxergavam a Europa como o principal exemplo de modernidade e civilização, e por isso queriam importar os ideais europeus. O resultado disso foi a aceitação de teorias de superioridade da raça branca. A identidade unificadora da nação argentina teria que ser uma identidade branca para formar uma cultura branca, excluindo as minorias sociais. Daí em diante, o que aconteceu foi uma espécie de genocídio discursivo. A história oficial da Argentina, através da literatura, do ensino, dos seus intelectuais e políticos, passou a esconder e diminuir a participação negra na construção da sociedade. Um dos nomes de maior influência na construção desse discurso foi o ex-presidente e escritor Domingos Sarmiento, conhecido como o pai da educação argentina, que, inclusive, é homenageado no nome do Clube Atlético Sarmiento, que atualmente disputa a primeira divisão argentina. O mito do desaparecimento negro foi sustentado com o argumento de que os afro-argentinos tinham morrido nas guerras de independência e em outros conflitos armados, por serem usados na linha de frente dessas guerras. Ele também afirmava que as epidemias, principalmente a de febre amarela, tinham dizimado os negros, além de outros motivos como a miscigenação. Os próprios dados oficiais e censos demográficos produzidos pelo governo argentino passaram a excluir a população negra, dando a entender que não existiam mais negros argentinos. As doenças, guerras e péssimas condições de vida realmente diminuíram drasticamente a população de afro-argentinos, mas eles não deixaram de existir, apenas sofreram um apagamento histórico e foram completamente marginalizados. É por isso que, assim como outras expressões da cultura popular argentina, o futebol se tornou majoritariamente branco, nos campos e nas arquibancadas. Os exemplos de jogadores negros são raros e os que conseguiram foram deixados de lado na história. Esse apagamento do legado sociocultural dos afro-argentinos foi uma sociedade com sérios problemas em relação ao racismo, dentro e fora do país também. O censo demográfico do país só voltou a perguntar sobre autorreconhecimento de pessoas negras em 2010. O resultado foi a documentação de cerca de 150 mil afro-argentinos. Mas essa pergunta só foi feita em 10% das pesquisas, ou seja, a quantidade de negros da Argentina tende a ser muito maior. Uma pesquisa feita pelo Instituto Nacional contra a Discriminação, a Xenofobia e o Racismo estima que o número de afrodescendentes seja de 2 milhões, e esses números ficarão mais claros com o censo de 2022, que ainda está sendo contabilizado. Os movimentos negros argentinos também estão fazendo o resgate de figuras históricas que foram esquecidos pela história oficial. E esse tipo de resgate também está servindo para lembrar a existência dos jogadores negros. Enquanto os afro-argentinos resistem e tentam ampliar a consciência racial no país, o racismo segue sendo um tópico recorrente nas arquibancadas argentinas, principalmente direcionado aos brasileiros. A negritude tem um papel central na história do futebol brasileiro, e o racismo sempre foi um ponto importante da rivalidade entre Brasil e Argentina. Um dos primeiros atos de resistência dos jogadores brasileiros foi em 1920. Antes de um amistoso, o jornal argentino La Crítica publicou uma charge que representava os brasileiros como macacos, e alguns jogadores recusaram entrar em campo.
Nos últimos anos, os casos de argentino proferindo insultos racistas ou imitando macacos vêm ganhando cada vez mais relevância e se tornaram rotina nas competições da Conmebol. Na visão de alguns torcedores argentinos, em uma mistura de xenofobia e racismo, o que importa é que uma nação miscigenada não é branca, e por isso todos podem ser insultados racialmente. É importante lembrar que o racismo não é uma particularidade das torcidas argentinas e que a forma com que o tema é tratado depende da formação histórica de cada país. Apesar dos sérios problemas, considerar que toda a população argentina é representada por brancos racistas também é uma forma de apagar as minorias existentes no país, dificultar a luta contra a discriminação. Se os negros não estão presentes no futebol argentino, é porque eles ainda estão buscando seu espaço na sociedade argentina. Em um ambiente hostil, como é o futebol, ainda está na fila de prioridades. Projetos como o Observatório de Discriminação Racial no Futebol nos ajudam a entender o futebol como instrumento de inclusão social e potencializam o debate sobre o racismo no futebol de uma forma coerente, e por isso precisam ser cada vez mais valorizados. O Ponto a Ponto é um programa exclusivo do Pelejo que mostra as influências geopolíticas no mundo do futebol. Isso é possível graças a você que acompanha o que a gente faz e a parceiras como a Netshoes. No app da Netshoes tem milhares de produtos para você que joga ou conhece alguém que joga bola. Lá você encontra tudo o que precisa: bolas, chuteiras, roupas e acessórios, tudo de uma forma rápida e fácil. O link para baixar o aplicativo está aqui na descrição. Se você já baixou, não esquece de avaliar o app também.